Porque na minha conta do Brasileiro, dos 6 pontos que o São Paulo perdeu 6 pontos, na minha opinião, nesse Campeonato Brasileiro. Para o Cruzeiro, para o Botafogo e o último jogo contra o Fortaleza. Né? Já expliquei cada um detalhadamente o porquê. 4 desses, 6, foi em bola parada. Contra o Cruzeiro e contra o Botafogo. Ah, mas o Botafogo fora de casa. É circunstância do jogo. Antes do jogo, o empate contra o Botafogo é um bom resultado. Durante o jogo, pelo que o jogo se desenhou, para o São Paulo estar ganhando, você não pode ceder um empate em bola parada. Essa é a minha opinião. Contra o Cruzeiro, idem. E olha que eu nem coloco nessa minha conta o jogo contra o Sport. Que o São Paulo perde um pênalti com 2, 3 minutos de jogo, mas na minha opinião não mereceu vencer, não criou para vencer. Não jogou nada. Não jogou nada. Então eu não coloco na conta. Eu coloco na conta esses outros, que mesmo não coloco contra o Atlético Mineiro, que poderia ali com a expulsão do Lianco ser um outro contexto de jogo, mas não coloco como ponto perdido, porque depois o Caleri foi expulso, o Rafael, quem sabe foi o melhor em campo no final do jogo, certo? Contra o Ceará mesmo, que o São Paulo criou, jogou, foi um pouco desfalcado, ele deu uma revezada ali, mas jogou para ganhar. Mesmo assim não coloco na conta. Agora, o aspecto do jogo, a circunstância que aquele duelo nos traz. Um empate contra o Palmeiras é ruim domingo? Não. Na minha opinião, não. Eu não acho. Antes do jogo. Antes do jogo, óbvio. Antes do jogo, Chacon. Porque depois que se desenha, você consegue abrir 1-0, pô, tá ali no minuto 80, 85, você não pode sofrer empate. Pô, o Estevão pode driblar 3, driblar o goleiro, fazer o gol, nós vamos bater palma pra ele, tudo certo. Agora, você não pode dar gol no detalhe. Esses jogos são definidos no detalhe. Um ponto importante dessa partida, Renan, Fernandão, é o seguinte. Eu acho que o São Paulo chegaria... Eu acho que ele não chega necessariamente pressionado, porque está invicto no Campeonato Brasileiro e está encaminhado na Libertadores. A gente não vai chegar pressionado, mas poderia chegar ainda mais leve se tivesse convertido os jogos contra Fortaleza, Cruzeiro e Sport em vitória. Os jogos em casa. Se tivesse conseguido um gol, e eu vou descontar a questão do pênalti. E com essa pontuação sua, estaria no G4. Opa! Estaria com 15 pontos e estaria só atrás do próprio Palmeiras e do Bragantino. 14. Então, 14? Tem 9. Somaria mais 6, né? São Paulo tem quantos? 9, não tem? Ah, tem 9? Pô, desculpa. Tem 9. Teria 15 pontos. Dependendo do jogo, teria até 15 pontos. Estaria lá em cima. Eu achei que era 8. Não, estaria em terceiro nesse momento. Então, o meu ponto é assim, contra o Sport, perdeu um pênalti, mas não jogou bem. Contra o Cruzeiro, foi muito superior e perdeu chance. E depois, no segundo tempo, o time decaiu fisicamente, tanto que, se eu não me engano, nessa coletiva, o Zubeldia falou que é difícil manter o mesmo nível de intensidade do primeiro no segundo tempo. E contra o Fortaleza, o São Paulo perdeu chances claras. Esse é o ponto. As chances vêm sendo criadas. Fato. Agora, não estão sabendo aproveitar. Não foi um jogo espetacular, mas teve oportunidade de ganhar. Contra o Sport, não. Contra o Sport, não. Contra o Sport é a questão do desempenho mesmo da equipe. Contra o Fortaleza, faltou desempenhar a reta final. Ali, a reta final que eu digo no terço final do campo. Encontrar um passe bom, uma finalização certeira, pronto. Deixa de lado um pouco os pênaltis, porque o pênalti, para mim, é obrigação acertar. E foram 2 pênaltis mal batidos. O do Ferreirinha até uma certa displicência na hora da batida. Batidos. Então, assim, só precisava, sabe, engatar com essas 3 vitórias, esses 3 empates virando vitórias, jogos em casa, em que, na minha visão, time como o São Paulo tem obrigação, tirando clássicos, e hoje eu coloco o Flamengo nesse bolo, tirando os clássicos, porque é um jogo que sempre iguala, e o Flamengo, que para mim é a melhor equipe do país em questão de conjunto, em questão de elenco, o restante é obrigação São Paulo fazer da sua casa o seu castelo, a sua fortaleza, o seu muro. Aqui ninguém passa. Aqui é vitória nossa. Lá fora a gente pode ter dificuldade. Em casa, não. Então, precisava ter transformado isso em vitória. Eu acho que chega um pouco mais pressionado. Não. Chega só
menos tranquilo do que poderia ser para esse clássico, porque se chega com essas vitórias e eventualmente tropeça o Palmeiras, fala, pô, é clássico. Os caras têm um técnico há 5 anos, é um trabalho longevo, tem mais justificativa. Você não acha, Fernandão? Eu acho, Gil, eu vou além. Eu não quero ser dono da razão, tampouco achar que isso vai acontecer logo no domingo. Eu acho que o São Paulo ainda vai fazer uma campanha muito melhor no Campeonato Brasileiro. Você ter o elenco mais completo, não perdendo peças como perdeu desde o início, tendo oportunidade de concluir e caprichar um pouquinho, São Paulo vai voltar a pontuar bastante em casa, porque 4 jogos do Morumbi até agora, 3 empates e uma vitória só que foi contra o Santos, com um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo que deixou o Santos jogar um pouquinho. Mas eu acho que a partir do momento que os jogadores voltarem, as chances sendo criadas, com as 3 competições que estão em andamento, apesar do São Paulo ter feito um placar curto contra o Náutico, acho que lá vai confirmar, né, no dia 22, e na Libertadores está completamente encaminhado, que é muito bom, porque a Libertadores, não se esqueçam, é o ano inteiro. Com a pausa do Mundial de Clubes, São Paulo já garantido a primeira fase, já vai ter uma tranquilidade muito boa. Então eu acho que jogo contra o Palmeiras é jogo grande, é jogo clássico, é jogo que tem que atacar o Palmeiras em algum momento, claro, analisar o adversário, porque o Palmeiras sempre tem essa tendência, como é mandante, de vir um pouco mais para cima, sentir como está o jogo. Então eu acho que no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco a pontuação vem. Eu acho que é um time que está criando para isso. Não é um time que está mal de ideias e mal de finalizações. Pode até errar, mas está procurando, né? O André Silva já estava numa fase melhor que o Caleri. O Ferreirinha, quando entrou em bons momentos, ajudou o time pra caramba. O Lucas, quando tiver a oportunidade de jogar 90 minutos, vai ajudar mais ainda. Os 3 da base que estão vindo, 2 estão entrando o tempo todo, e a gente espera do Rian também que tenha oportunidade. Perdeu os 2 zagueiros titulares, os reservas entram e dão conta. Dos laterais, o Enzo está no bom momento, a gente espera que o Wendel daqui a pouco tenha uma melhora do seu futebol também. Então é assim, não é ser otimista, é ver o que está acontecendo. O São Paulo tem jogadores para fazer o time jogar mais, eu acho que isso vai acontecer, né? Só uma coisinha, Chacon. Manda bala. Essa sequência de empates, né, falando especificamente do Campeonato Brasileiro, ela só se torna uma agenda positiva até você perder o primeiro jogo, né? Porque daí você perde a vencibilidade e aquele monte de empate, que são poucos pontos somados, né? De 18 disputados, você somou 6, portanto você perdeu 12, né? Então, esse tem que ser o pensamento do São Paulo para domingo, porque depois joga em casa no Campeonato Brasileiro. Joga em casa no próximo fim de semana contra o Grêmio, se eu não me engano. Isso. Se não tiver enganado, o Grêmio, né? E dia 17? Domingo que vem. Dia 17, sábado. Sábado, 9 horas da noite, belo horário. Enfim. Pô, cara, e o que eu penso sobre isso? As circunstâncias dos resultados desses empates, né? Que você citou 3 dentro de casa. E um deles eu não coloco, cara. Um deles eu não coloco, é o jogo contra o Sport. Você olha e fala assim, o empate foi bom, era para ter perdido pelo que jogou. Por incrível que pareça, né? Estou falando do último colocado. Olha que loucura. Mas é a circunstância do jogo. E quando você fala de jogar em casa, o São Paulo, antes do jogo, tem a obrigação de ganhar contra todos os times do campeonato, na minha opinião. O Morumbi tem que ser essa fortaleza. O Morumbi tem que ser esse diferencial. Mesmo em clássicos, ou contra o Flamengo, ou contra o Cruzeiro, ou contra o Atlético, ou contra o Inter, ou contra quem quer que seja. Tem que ser esse diferencial. Todos os times, os 19 times que venham jogar no Morumbi, tem que encarar o empate como um bom resultado. E o São Paulo, o contrário. Só a vitória interessa, contra qualquer adversário. Entendeu? Tem que ser essa força do estádio para nos dar a tranquilidade de o que o Fernando acabou de falar, que o São Paulo pode estar numa posição melhor no campeonato, e deve estar daqui a pouco, que isso se concretize com números, né? Porque a gente vê a possibilidade, a gente vê a perspectiva, mas no campeonato ainda não aconteceu. Como você desenhou na segunda-feira, Chacon, é uma campanha de brigar contra o rebaixamento. A gente não estaria na zona de rebaixamento, mas estaria brigando contra o rebaixamento.
certo? Se mantiver o percentual de ganho de pontos. O aproveitamento, né? O aproveitamento, isso é um fato, né? Não estou falando aqui nenhuma... É uma questão de número. Ah, vai cair? Não é isso, não, gente. Ninguém está falando que vai cair. Eu, pelo contrário. O contrário, é isso. A minha opinião continua sendo que o São Paulo vai brigar pelo 6º lugar. Vai brigar ali pelo 6º lugar. A minha opinião, para já, continua sendo essa. Só que os números mostram que essa campanha até agora é de brigar para não cair. Certo? Os números mostram isso, para deixar bem claro. Não que eu ache que isso vai acontecer, certo? Só que detalhes importantes devem ser corrigidos. Não podemos sofrer gol de bola parada, né? Em determinado momento do jogo nós temos que mudar a estratégia se a gente está ganhando, se a gente está sendo pressionado, se a gente está com empate, depende. Isso tudo tem que ser trabalhado. E essa parada da Copa do Mundo aí, do Mundial de Clubes aí, acho que vai ser bom para isso. Porque o Zubeldia vai ter praticamente o grupo todo na mão, com exceção do Caleri e acho que do Luiz, né? Não sei, a questão do Luiz eu não sei, mas o Caleri com certeza. O resto ele vai ter todo mundo à mão, descansando, recuperando quem precisa, treinando, variando, testando. Pô, eu acho que vai ser muito positivo para o São Paulo isso daí.